Tudo bem, pessoal? Continuando aqui nos equipamentos de rede, hoje a gente vai falar sobre o hub. No vídeo passado a gente falou sobre o repetidor de sinais ou amplificador de sinais e dessa vez é a hora do hub, tá bom? Bom, em primeiro lugar, qual que é a definição de hub? O que a gente entende por hub? Dando uma olhada no dicionário, a gente vai achar que hub é um ponto central ou, em outras palavras, ele é um concentrador. Essas definições casam muito bem com o que a gente quer falar hoje, com essa peça, com esse dispositivo de rede que é o hub, tá bom? O hub, como a gente conhece, aquele hub de rede, é sim um ponto central dentro de uma rede, não necessariamente ele fica no meio, assim, geograficamente falando, mas ele vai unir vários dispositivos, tá bom? Ele é de fato um concentrador de dados, o repetidor de sinal não é um concentrador de dados, mas o hub consegue ser esse concentrador porque ele serve para unir indiretamente, né, vários dispositivos, por exemplo, vários computadores em uma única peça de rede, em um hub. Eu posso ligar um computador com uma impressora e também um videogame e um notebook e o hub vai ser o meu concentrador, tá bom? Ele vai unir todos esses computadores. Ao invés de eu ligar um computador direto em outro computador, eu consigo ligar mais de um dispositivo a outro, tá bom? Só tendo uma placa de rede. Isso é muito interessante. Bom, antes de falar de fato sobre o hub aqui de redes de comunicação de dados, na matéria de internet e protocolos, eu quero mostrar para vocês uma foto, ela está com uma resolução meio baixa, mas o exemplo vai servir, que é aqui, ó, o aeroporto de Guarulhos. O aeroporto de Guarulhos, internacional aqui de São Paulo, ele é um hub de várias localidades do mundo aqui para o Brasil. Então, o aeroporto vai fazer a ligação de vários pontos, vários países diferentes, em alguns casos várias cidades de um mesmo país, aqui para o Brasil. Ele está concentrando várias localidades, ele é um ponto central de várias localidades aqui para o Brasil e para São Paulo, certo? Alguns aeroportos no mundo são considerados hubs de algumas operadoras de linhas aéreas, tá bom? Outro exemplo, que ainda não é um exemplo de rede propriamente dito, é esse tipo de hub. Veja bem, ó, ele tem várias saídas diferentes. A saída dele para o seu computador é via essa porta aqui, USB 3.0 ou USB tipo C, na verdade. E eu posso ligar neste hub vários equipamentos diferentes, vários cabos diferentes. Você repara que um USB 3.0 normal, os USBs 2.0, por exemplo, para ligar uma impressora ou então para ligar um pendrive. Ele também aceita cartões de memória, ele aceita o cabo par trançado com o conector RJ45, aquela porta de vídeo analógica VGA, que a gente está deixando um pouco de usar, e a porta HDMI, que é muito conhecida, que tem áudio e vídeo digital. Tudo isso, na verdade, dependendo do hub, você pode usar ou essa porta VGA ou a porta HDMI, mas você pode juntar mais de uma coisa. Por exemplo, ao mesmo tempo eu estou ligando a porta HDMI num projetor ou então na sua televisão. Você também pode ver ao mesmo tempo que tem no cartão de memória e ao mesmo tempo estar ligado na rede cabeada, tá bom? Tudo usando uma porta de saída, que é essa daqui. Um exemplo que eu tenho para passar para vocês, imagina esse computador. Ignora o fato do que ele é, tá? Vários celulares hoje já têm portas também USB 3.1, que é a USB tipo C, que é essa daqui, né? Um fator bem interessante desse tipo de porta é que ela serve. Você pode colocar este cabinho virado para cima ou para baixo, ele não tem aquela ordem que a porta USB normal tinha. Isso facilita muito a nossa vida, que a gente não tem que olhar, não tem que pensar qual é o lado certo, tá bom? A gente chama isso de porta reversível. Aquelas portas Lightning dos iPhones já tinham esse recurso. A porta Lightning não é essa que está aqui, isso daqui é o USB 3.1 ou também a nova geração do Thunderbolt, e ela consegue concentrar em uma só entrada ou saída vários recursos através de um concentrador, que nesse nosso caso é um hub, tá bom? Agora vamos para o próximo slide para eu te mostrar alguns exemplos de equipamentos que são hubs de rede, tá bom? Dá uma olhada aqui, eu tenho esses dois aqui em cima maiores, com várias portas. Você imagina, esse daqui tem 24 portas, esse daqui vai ter 8 portas para um ambiente bem menor, mas o fato é que um hub de rede, um hub aqui de comunicação de rede, vai servir para você colocar vários conectores aqui, RJ45, pode ter também entrada para fibra ótica, neste caso aqui,
mas ele é um equipamento que vai concentrar os dados, ele vai centralizar todos aqueles dispositivos num ponto só. Então imagina que eu tenho um laboratório de informática lá da escola que tem 21 computadores, 20 para alunos e um para o professor. Eu posso usar um dispositivo desse, que tem 24 portas, e aí eu ligo todos os dispositivos, todos os computadores nele, cada um em uma porta. Por exemplo, o computador 1 você liga na porta 1, depois você liga na porta 2 e assim por diante. E ele que vai fazer a gestão dos dados na sua rede, certo? Então você não precisa ter, por exemplo, o computador 1 diretamente conectado ao computador 2, aí o 2 diretamente conectado ao 3, até porque esse computador 2, nesse meu exemplo, precisaria ter duas placas de rede, certo? Geralmente o computador só tem uma, alguns mais caros podem ter duas, mas você não precisa ter mais de uma porta de rede, uma placa de rede no seu computador. Você liga o computador no hub e aí o hub vai fazer essa gestão dos pacotes de dados, ele vai fazer a gestão dessa comunicação. Aqui tem um outro exemplo, que aí eu vou te mostrar uma limitação bem importante do hub, que a gente tem que tomar um cuidado para entender, porque isso hoje é considerado quase uma falha, né? É uma limitação muito grande, tanto na questão de segurança, mas principalmente na questão prática de velocidade de transmissão de dados. Quanto maior é a minha rede, quanto mais computadores tem no meu hub, mais lenta essa rede vai ser e eu vou te explicar dando aqui um exemplo. Olha só essa redezinha, eu vejo que eu tenho 5 computadores. Eu nomeei eles como sendo computador 1, olha só, aqui tem o computador 2, computador 3, 4 e 5, tá bom? O nome deles não é tão importante, vai ser importante só para os meus exemplos, para vocês irem se situando, mas o importante aqui é que eu tenho nessa pequena rede 5 computadores, tá bom? E vamos simular que o computador 1 quer falar com o computador 4, tá bom? O computador 1 quer mandar um dado, quer mandar alguma informação do 1 dele aqui para o computador 4. Como é que funciona essa interação, essa lógica aqui quando eu estou usando um hub como concentrador de dados? O computador 1 quer mandar dados para o computador 4. Maravilha. O computador 1 então vai despachar esse pacote de dados via placa de rede dele. Tranquilo, aquela plaquinha de rede vai vir aqui pelo cabo no hub, o hub vai receber esses dados, só que como o hub é bem limitado tecnologicamente falando, a gente costuma falar que ele não tem muita inteligência, ele parece segue em tiroteio, ele não sabe de onde veio para onde vai os dados. Na verdade, a única coisa que ele sabe é acabou de entrar, acabou de chegar aqui um pacote, um dado na porta 1, por exemplo, só que ele não faz ideia para quem que é aquele pacote. Sabe um carteiro que consegue ler a origem e o destino da correspondência? O hub não consegue. Então o que ele vai fazer? Ele vai receber esse pacote que foi enviado pelo computador 1, recebeu, e aí ele vai disparar esse pacote para todos os computadores. Então, o pacote não vai só do computador 1 para o 4, ele vai sair do 1, chega aqui no hub, o hub não sabe para onde é que deve ser enviado, então ele vai mandar para todas as portas de rede dele, para todas, menos é óbvio, para aquela que ele recebeu, né? Então ele vai receber esse pacote e vai enviar para o computador 2, para o computador 3, para o computador 4 e para o computador 5. Para todos eles. Mas era só para o computador 4. Sim, mas todos os computadores receberam esse pacote. Aí o que acontece? Os computadores 2, 3 e 5 vão ficar com esse pacote, vão conseguir ler? Por padrão, não. Por padrão, um computador, quando recebe um pacote de dados, ele vai ler de quem é, para quem é, e ele vai conseguir ver, poxa, esse pacote que eu acabei de receber é para o computador 4, que tem um IP específico, tem um MAC address específico, tem o nome específico aqui dele. Então, o computador 2, por exemplo, vai identificar que aquele pacote é para o computador 4 e vai cancelar aquele dado, aquele pacote. É como se ele fosse jogando fora. O computador 3 também vai ter a mesma lógica, ou seja, ele vai receber o pacote, logo ali na etiqueta dele, entre aspas, né, no cabeçalho ali do pacote, ele vai ver, poxa, esse pacote de dados, essa informação era para o computador 4 e eu não sou o computador 4. Ele vai jogar fora e o computador 5 vai pensar a mesma coisa, tá bom? Então, ó, eu tinha essa situação, computador 1 quer falar com o computador 4,
Quando o computador 1 manda via placa de rede para o hub dispara para todos e os computadores que não deveriam ter recebido esses dados vão cancelar esses pacotes. Então vai jogar fora, por padrão. Mas se você tiver um software que consegue verificar alguns dados de rede, a gente chama esse tipo de programa de sniffer, farejador, tá, de dados, ele consegue sempre ficar vendo o que está caindo na placa de rede de cada computador e aí esse dado poderia sim ser interceptado. E aí se o dado nessa rede não tivesse criptografado, se a gente estivesse numa rede sem criptografia, seria muito fácil para, por exemplo, o computador 2 ou 3, não importa, pegar, capturar esses dados e ler o seu conteúdo, tá bom? Isso é uma coisa bem séria, é crítico, né, no ponto de vista da segurança. E também você deve pensar o seguinte, poxa, essa rede só tem 5 dispositivos, 5 computadores e um hub. Se eu tivesse 24 computadores diferentes, que seja 20 e poucos, ele sempre faria a mesma coisa. Ou seja, um computador quer falar com o outro, ele manda para o hub dispara para todo mundo e todo mundo tem que cancelar aquele pacote. A grande questão é que quando a gente está em redes um pouco maiores, por exemplo, uma rede com 100 computadores, a gente podia, antigamente, usar vários hubs, por exemplo, 3, 4, até 5 hubs. A gente ia, vamos dizer, balanceando um pouco a carga de rede. E quanto mais hubs eu tenho na minha rede, ou em outras palavras, quanto mais eu tenho um hub ligado a outro hub, mais vai ser essa propagação de dados bem bagunçada e isso causa lentidão na sua rede. Causa lentidão por quê? Porque você está mandando um pacote aqui desse ponto para este e enquanto isso vai ter um tráfego, né? Vai ter alguém usando essa linha. Se todo mundo vai recebendo esses pacotes e precisa negar o pacote, e isso acontece com muita frequência porque dentro de uma rede os computadores ficam se conversando o tempo todo. Não é só quando você quer mandar um pacote de um ponto a outro. Sempre um vai querer fazer uma comunicação com o outro, fazer algumas perguntas para a rede e assim por diante. Então a gente vai vendo que o hub tem vantagens e desvantagens. Como é que eu posso falar isso? A vantagem do hub é que, de fato, ele consegue fazer a interconexão entre os dispositivos. Ele consegue ligar os vários computadores. Ou então, um computador com uma impressora de rede, com um notebook e assim por diante. Ele consegue fazer isso. Então, você não precisa ter várias placas de rede no seu computador para estar em contato com vários outros computadores, tá bom? Por isso que a gente pode afirmar que um hub faz a interconexão entre dispositivos, tornando ele um concentrador de dados, um concentrador de rede. Lembra que o repetidor não é um concentrador de rede, o hub é, e o outro dispositivo que eu vou falar numa próxima aula também vai ser, tá bom? O hub é também um repetidor de sinais, é um repetidor de dados. Lembra do vídeo anterior também, que a gente falou da importância do repetidor de dados? Também para a área de dispositivos cabeados, não é só o Wi-Fi que existe repetidor, né? O nosso cabo par trançado tem uma limitação de distância. Se você for exceder esse tamanho, essa distância, você pode colocar um hub mais ou menos ali no meio, que ele vai amplificar o seu sinal, amplificar a potência elétrica mesmo, né, que está passando no seu fiozinho de cobre dentro do cabo par trançado, e aí você pode tomar maiores distâncias. Agora, desvantagens do hub, a gente tem algumas. Em primeiro lugar, hub hoje é uma tecnologia bem ultrapassada, você vai ter alguma dificuldade até de encontrar para vender um hub novo. Por exemplo, um hub que está na caixa, um hub nunca usado. É uma tecnologia antiga que foi ultrapassada. Hoje a gente tem outros recursos. O próximo vídeo vai falar sobre o switch, que é quase que um hub melhorado, mas muito melhorado. A carcaça do switch pode ser muito parecida com a do hub, só que a tecnologia que está dentro, que tá dentro ali do switch é muito mais sofisticada e a gente vai falar melhor disso depois. Eu comentei que um hub pode causar lentidão na minha rede, principalmente se a rede for razoavelmente grande, se tiver vários dispositivos dentro dessa rede e principalmente se tiver um hub conectado ao outro para aumentar o tamanho dessa rede, por exemplo, fisicamente, né,
geograficamente falando, ou então aumentar na capacidade de colocar novos computadores nessa rede. Quanto mais dispositivos tiver numa rede com hub, maior pode ser a lentidão e isso passa a ser, em alguns casos, insuportável. O que pode acontecer, no final das contas, é a sua rede cair, ela parecer que está inacessível. Tamanho é o tráfego gerado pelo hub, porque ele sai disparando um pacote para todas as outras portas dele, tá bom? E aquilo que eu também comentei, como cada dispositivo na sua rede recebe aquele pacote que não é para ele, por padrão, lembre-se que um computador nega esse pacote, ele cancela esse pacote, ele joga fora. Mas se você estiver usando algum software que captura esses pacotes, é um software que vai ficar analisando o tráfego da sua rede, você consegue capturar esse pacote e aí você consegue literalmente abrir o pacote se ele tiver descriptografado. Quer dizer, se não tiver criptografia na sua rede, você consegue abrir e ler com muita facilidade os dados que estão lá dentro. Se a sua rede for criptografada, dependendo do nível também de criptografia, vai demorar muito mais tempo, vai ser muito mais difícil de você decodificar aquela informação, tá bom? Então, gente, sobre Hub foi isso. O próximo vídeo vai falar sobre Switch, que é como se fosse uma evolução desse Hub, tá bom? Até o próximo.